Antes que o primeiro grão de areia existisse no deserto, antes que o vento tocasse o rosto de qualquer ser humano, antes que a primeira estrela iluminasse o silêncio do universo, Deus era. Era luz sem sombra. Era palavra sem som. Era presença que preenche tudo. Na eternidade silenciosa, onde não existia passado nem futuro, apenas o Eu Sou, Deus planejou cada detalhe da existência, desde as constelações gigantes até a lágrima mais discreta de um ser humano. E quando decidiu criar o mundo, não foi por necessidade, mas por amor. Um amor tão vasto que transbordou em criação. A criação, o começo da história. A voz de Deus atravessou o vazio. Haja luz, e a luz rasgou a escuridão. Depois vieram os mares, os continentes, os vales, as montanhas, as florestas, os rios, os animais, as aves, os peixes, as estações. Mas o ápice de tudo foi um simples punhado de barro nas mãos do Criador. Deus soprou vida no homem, e naquele instante a história começou. O jardim, a primeira morada de Deus entre os homens. O primeiro lugar onde Deus habitou com o ser humano não era templo, não era palácio, não era cidade. Era um jardim. O jardim do Éden não era apenas um lugar físico, mas espiritual. Um ambiente onde tudo era harmonia, o clima suave, o perfume das flores, o som das águas correndo, a paz absoluta. Ali, Deus caminhava com o homem na viração do dia, quando a brisa soprava leve no fim da tarde. Essa era a primeira morada de Deus na terra. Mas com o tempo, o pecado entrou no mundo e o homem se afastou de Deus. Mesmo assim, Deus não desistiu da humanidade. A história precisava continuar. O deserto, o lugar onde Deus ensina. Séculos depois, Deus escolheu um homem, Moisés. E foi no deserto que Deus começou a reconstruir a ligação com seu povo. O deserto era uma escola espiritual. Nada cresce lá sem milagre. Nada sobrevive lá sem fé. O calor escaldante durante o dia, o frio cortante à noite, as tempestades de areia, a imensidão silenciosa, tudo no deserto confrontava o coração humano. Mas Deus estava ali. A nuvem e a coluna de fogo. Durante o dia, uma nuvem guiava o povo. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Era Deus morando em movimento, acompanhando cada passo de seu povo. O maná, o pão do céu. Todas as manhãs, o povo encontrava sobre o chão pequenos flocos brancos, doces como mel. Era o maná, Deus alimentando seu povo todos os dias, sem falta. Água da rocha. Quando não havia água, Deus fazia brotar água da rocha. Um milagre inquestionável, um sinal de que Deus não abandona ninguém. O tabernáculo, a casa de Deus em meio ao povo. Deus então ordenou a construção do tabernáculo, uma grande tenda sagrada. Era ali que ele morava, não como uma presença limitada, mas como um símbolo da sua proximidade. O tabernáculo tinha 3 partes: átrio, onde o povo fazia sacrifícios; lugar santo, onde apenas os sacerdotes podiam entrar; Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. A arca tinha 2 querubins de ouro, e entre eles Deus manifestava sua glória. O Santo dos Santos era o lugar mais sagrado da terra, o cotidiano do povo. Na época bíblica, o povo vivia de forma simples. As casas eram de barro e pedra, o chão era de terra batida. As famílias dormiam em tapetes. As refeições eram pão, peixe, frutas, azeite, mel. O trabalho começava ao nascer do sol. As ferramentas eram de madeira e bronze. As mulheres carregavam jarros d'água na cabeça. O som das flautas e tambores ecoava à noite. Os costumes eram cheios de significado: honrar o pai e a mãe, receber estrangeiros como amigos, ajudar os pobres, não desperdiçar nada, cumprir a palavra dada. Tudo isso fazia parte da cultura bíblica. Jerusalém, a cidade escolhida por Deus.
Quando o povo entrou na terra prometida, Deus escolheu Jerusalém para ser seu lar entre os homens. A geografia da santidade. Jerusalém fica no topo de montanhas. Suas ruas de pedra são estreitas. As casas são claras, feitas de calcário. O vento sopra entre os vales. Era uma cidade simples, mas separada para Deus. O templo de Salomão construiu o templo mais lindo da história, revestido de ouro, pilares gigantes, incenso perfumando o ar, cânticos ecoando dia e noite, sacerdotes vestidos de linho branco. E novamente, no Santo dos Santos, Deus manifestava sua glória. O templo era o coração espiritual do mundo, a era de Jesus, quando Deus caminhou como homem. O auge da história foi quando Deus desceu do céu, se fez carne e habitou entre nós. Jesus não nasceu em palácio, nasceu em estrebaria, cresceu em Nazaré, uma vila pequena, pobre, esquecida, como era a vida na época de Jesus. As casas tinham um só cômodo. O povo dormia em esteiras. O pão era assado em fogueiras de barro. A água vinha de poços públicos. As crianças corriam pelas ruas estreitas. As mulheres moíam trigo em pedras. Os artesãos trabalhavam desde cedo. A roupa era túnica de linho e manto por cima. A economia era troca e moedas de cobre. E no meio dessa simplicidade, o Criador do universo caminhava nas ruas poeirentas, conversava com pescadores, com mendigos, com romanos, com prostitutas, com crianças. Jesus, o Deus que toca ele, tocava leprosos, perdoava pecadores, restaurava doentes, multiplicava pães, acalmava tempestades, chorava com os que choravam, celebrava com os que se alegravam. Ele trouxe Deus para perto da humanidade como nunca antes. Os ensinamentos de Jesus, os costumes espirituais. Jesus ensinava: amar o inimigo, perdoar 70 vezes, 7 cuidar do órfão, sustentar o necessitado, ser humilde, falar a verdade, orar em secreto, confiar em Deus, não acumular tesouros na terra e buscar primeiro o reino dos céus. Os costumes espirituais mudaram. A fé se tornou viva, acessível, pessoal. A cruz, o momento que mudou o mundo no Gólgota, Jesus entregou sua vida. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso significava que Deus não estava mais separado em um quarto sagrado. Agora, ele viveria dentro de cada coração que o aceitasse. A morada atual de Deus. Hoje, Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Não está limitado a cidades, paredes ou montanhas. A morada de Deus é o coração que crê, o espírito que busca a alma, que se entrega à vida, que se abre à pessoa que o chama. Essa é a conclusão mais poderosa da história inteira. Deus sempre quis morar com o ser humano e hoje ele mora dentro de você. Epílogo. A história continua. E assim, desde o Éden até a Nova Jerusalém, a história de Deus é uma história de amor, paciência, misericórdia, justiça, propósito e esperança. A Bíblia não é um livro antigo, é uma carta viva escrita para você. A morada de Deus não é um lugar distante, é o seu coração. A história de Deus não terminou, ela continua sendo escrita. Quando você ora, quando você luta, quando você vence, quando você se levanta, quando você acredita. E hoje Deus te diz: eu estou contigo todos os dias até o fim dos tempos.